Histórias assombradas. Ok, então beleza, vamos começar com o relato mesmo aqui. Olá, Ana, meu nome é Fulana, tenho 30 anos e moro em Brasília. Venho contar a minha história de ter sido vítima de um trabalho de macumba. Resolvi escrever esse relato depois de algumas insistências da minha irmã, que acompanha o seu canal há muitos anos, até por indicação minha. Recentemente, até estou maratonando os vídeos junto à minha mãe, que gostou dos relatos, pois se interessa em o que ela chama de testemunhos. Ela não duvida, pois já presenciou tanta coisa na vida dela. Consequentemente, na da nossa família, somos em 2 filhos e 2 filhas, sendo eu a mais nova, fazendo 31 anos, já fez aqui, dia 24, e sei que somos todos sensíveis ao mundo espiritual aqui em casa. Acredito que o meu testemunho pode ajudar alguém que possa estar passando ou ter passado por isso e não sabe de onde veio. E isso me motivou a escrever. Tentarei resumir bastante e os nomes já estarão trocados. Aliás, colocarei o nome da pessoa que me fez mal de maledite por falta de nomes. Mas ela não foi uma maledite propriamente dito. Ela me infernizou, mas eu demorei muito a descobrir que foi ela. Mas como assim ela foi maledite e não foi maledite? Fiquei cega por muito tempo até associar tudo que me falaram sobre ela. E quando fecho os meus olhos, lembro do olhar dela, sempre repreendo quando lembro do olhar dela. Sem mais delongas, vamos ao relato. Iniciando no estágio. Ana, sempre trabalhei com várias coisas, desde talvez uns 15 anos de idade, mas sempre quis mesmo trabalhar com tecnologia da informação. Então, em 2012, com 23 anos, me iniciei na faculdade quando consegui uma bolsa de estudos de 75%, que com meu trabalho como recepcionista na academia, eu pagava o restante da mensalidade, que devia ser por volta de 200 e poucos reais. Trabalhando meio período de recepcionista e fazendo faculdade todos os dias, foi quando um amigo do meu pai me arrumou o estágio dos sonhos, em meados de 2013, me arrumou o estágio dos sonhos em meados de 2013. Era tudo perfeito, então. No estágio, eu ganhava quase o triplo do que eu ganhava na academia e só trabalhava 4 horas por dia. Foi tudo incrível. Recebia um salário mínimo na época, na academia, né? Devia ser uns 700 e poucos reais naquela época, o salário mínimo. Mas no estágio, eu recebia R$ 1.500, mais 600 de vale alimentação e mais 300 de auxílio combustível. Enfim, eu era quase patroa naquela época. Explico porque é importante para o relato o meu status financeiro naquela época. Nesse estágio, conheci gente de todo tipo, algumas tão boas que tenho amizade boa até hoje, porém outras eram os piores tipos de gente. Lá no estágio tinha gente desde com muito dinheiro a gente que passava necessidade. Mas lá era lindo, como todos se ajudavam, sabe? Em tudo e tal. As pessoas não mediam esforços para ajudar. Como diria minha mãe, onde tem gente besta, tem um esperto para montar. Então, algumas pessoas estavam mal acostumadas com esse tipo de ajuda e passaram a ver como obrigação ajudarmos elas, como a maledite em questão. Conhecendo e fazendo amizades. Logo quando entrei, fui convidada a participar de um culto evangélico que faziam todos os dias na hora do almoço, no auditório. Eu tenho base evangélica, apesar de não praticar. Me considero uma pessoa temente a Deus e sigo do meu jeito os princípios da Bíblia cristã. Logo aceitei o convite. Começava a trabalhar ao meio-dia e o culto começava ao 12:30. Então eu conseguia participar do culto. Enfim, nesse culto, em formato de círculo, tinha uma pastora mais velhinha que conduzia o culto.
A copeira, que era conhecida lá por... A copeira de lá, que era conhecida por crente da bunda quente, era louca para casar e adorava falar safadezas, mas sempre com aquele ar de santinha, sabe? Mais algumas poucas pessoas também estavam lá e a Maledite, que era faxineira, e eu também estava lá. Então esse além da menina que trabalhava comigo era o meu grupo de amizade. Com o tempo fui conhecendo aquelas pessoas reais que você sente que são verdadeiros com você e o meu círculo de amizades foi aumentando. Então eu já conhecia todo mundo e a galera já me introduziu no círculo familiar e de ajudas que eu mencionei. Porque como eu disse, eu tava cheia da grana. Para esclarecer melhor o espaço de tempo, a minha rotina era assim: faculdade de manhã, estágio do meio-dia às 4 da tarde, e recepcionista na academia das 5 da tarde às 11 da noite. Daí o rapaz e eu que ficávamos até às 11 da noite, fechávamos a academia essa hora e ainda malhávamos. Sim, aos 24 anos eu tinha essa vitalidade e força, eu dava conta. Hoje eu nem imagino como. E na academia eu ainda trabalhava um dia do final de semana. Logo, eu era bonita, porque eu me cuidava com exercícios e com boa alimentação. Hoje eu penso como eu dava conta de tudo isso, gente. Mas eu era muito determinada e muito forte. Então, lá comecei a chamar a atenção, no estágio. E a menina que trabalhava comigo era mais bonita que eu até. Evangélica também, mas era inocente, era bobinha. Sofria com os assédios de engenheiros que passavam meses em obras no meio do mato sem ver mulher e se achavam no direito de chavecar as estagiárias. Eu, por outro lado, dava meu jeito de dar umas tiradas bem grossas neles, de reclamar no RH, etc. Sempre fui bem direta e sem mimimi. Com isso, cuidava e ajudava essa minha amiga. Até hoje ela é muito minha amiga e trabalhamos juntas, não mais no mesmo local. Início do tormento, finalmente. Comentei sobre a minha aparência, porque eu colocava roupas que chamavam a atenção. Eu comentei sobre a minha aparência porque eu colocava roupas que chamavam a atenção. Daí foi quando a minha irmã... os nomes estão trocados, né? Ela falou... Acho que sim, né? Bom, não lembro, mas provavelmente sim, né? Os nomes já estarão trocados. Tá tão automático eu ler isso que eu não sei se eu li ou se eu não li. Eu tenho que voltar a buscar. Sim, estão trocados. Então, comentei sobre minha aparência porque eu colocava roupas que chamavam a atenção. Daí foi quando a minha irmã Maurícia me deu uma calça jeans linda de cós alto com 6 botões. Foi aí que tudo começou. Eu usei essa calça para ir ao estágio e a Maledite começou a reparar e a comentar comigo. Eu, inocente, super agradecia. Um dia ela me perguntou onde a minha irmã comprou e eu falei, na loja tal. Ana, eu estudava em uma faculdade daqui de Brasília, que era dentro de um shopping. E essa mulher sabia. Daí ela pediu para eu olhar se ainda tinha essa calça na loja, já que eu estudava lá dentro, né, do shopping. E eu não vi maldade nisso. E nos dias que se seguiram, ela começou a me cobrar se eu procurei a calça e eu acabei indo ver mesmo se tinha e eu achei. E meu maior erro foi dizer que eu achei. Nisso, algumas colegas já estavam acompanhando essa insistência dela na calça e se entreolhavam, mas nada me falaram. Então, no dia que achei, eu falei para ela, olha, eu achei a calça lá e a calça tá a tantos reais. Pode ir lá que você vai achar. Como eu fui inocente. Mas, gente, o que vai acontecer aqui? E ela logo falou, amanhã quando você for para a faculdade, você passa lá e compra para mim que eu te pago. Aí eu falei, tá joia então, farei isso.
Afinal, ela era evangélica e orava conosco nos cultos do almoço. Logo, minhas colegas que trabalhavam com ela na limpeza assistiram atentamente esse momento. E quando ela saiu, me puxaram e falaram: Olha, ela não paga, não, viu? Ela acha que aqui todo mundo tem que fazer caridade para ela. Dê alguma desculpa e não compre. Eu não pensei duas vezes, eu detesto calote. E não tenho dó de dizer não para quem eu sei que não é honesto com seus compromissos. Odeio gente assim, porque eu sou muito certa com as minhas coisas. Então, no dia seguinte, lá vem ela. Comprou! E eu disse, ai, não comprei. E no outro dia, a mesma coisa. Comprou! E seguiram-se alguns dias assim com essas cobranças diárias e eu só dando desculpas. Até que eu me enfezei e falei que fui lá e não achei mais a calça. E disseram que não tinha mais. Então ela olhou bem na minha cara, com uma cara bem ruim, e disse: Você não quer é comprar para mim. Deu as costas e saiu. Minhas colegas da limpeza, B1 e B2, assistiram tudo, inclusive Ai, gente, a crente lá, a safadinha. Então, a safadinha, a B1 e a B2 me chamaram e me mandaram tomar cuidado com ela, mas não disseram o porquê. Eu pensei que, como ela que fazia a limpeza do meu ambiente de trabalho, ela, sei lá, poderia parar de limpar ou falar mal de mim para alguém, sei lá. Pensei que era coisa boba assim, né? O tempo passou e a Maledite comprou a tal calça. Desfilava com a calça. Daí eu nem liguei, bobagem. Ela então começou a me chamar para ir em festas. Gente, ela então começou a me chamar para ir em festas dos tarados desse local onde ela fazia estágio. E eu, que nunca fui besta, sempre negava. Que festa dos tarados, gente? Que festa é essa? E eu, que nunca fui besta, sempre negava. E ela acumulava ódio de mim. A B1 e a B2 me contaram que ela promovia essas festas regada a bebida e mulher para os tarados do local, desse onde tinha o estágio. Ela promovia isso na casa dela, tipo como uma cafetina, mais ou menos, para acabar com os casamentos dos caras e para que eles ficassem solteiros, para ela arrumar eles para as amigas dela. Gente, mas que logística! Que trabalheira, meu Deus! Meu Deus! Oh, em vez de usar o tempo, a cabeça para fazer coisa que preste, não, a pessoa gasta um tempo, um trabalho, um suor numa coisa. Vai entender. Bom, deixa eu só entender. Então, ela promovia a festa, levando a mulherada e bebida pros tarados, que eram casados, mas tava lá fazia tempo sem a mulher, sei lá. E aí fazia as festinhas na casa dela, que era para terminar com o casamento dos caras, para ferrar eles ficarem solteiros, para daí arranjar eles para as amigas. Mas na real, eu achei que era só isso mesmo. E eu só ia me distanciando dessas coisas dela. Aliás, ela já era uma senhora, já um pouco velha e bem debilitada de saúde, gente. Ou pelo menos era o que ela dizia para poder arrumar dinheiro para os remédios. Ela era casada com um rapaz mais novo que ela, que vou chamar aqui de Pobre Zé. Era faxineiro, muito bom e gentil e bonito para ela. Ele era infeliz e era fácil notar isso. Ele sim vivia doente, mas nunca deixava de trabalhar. Minha vida então começou aí, com essas insistências e sendo destratada por essa mulher. Até que minha vida então começou aí, com essas insistências e sendo destratada por essa mulher. Até que um dia ela ficou com raiva de mim, não me lembro por quê, e não falou mais comigo. Uma vez o marido dela me deu bom dia e eu respondi. E aí ele a mandou dizer bom dia também. Porém, nem respondi. Também não liguei. Ela não respondeu, sei lá, eu também não liguei. Mas aí os meus dias começaram a virar um inferno. Eu comecei a ficar cansada demais da minha rotina porque eu não conseguia dormir e nem conseguia me alimentar direito. Comecei a adoecer
externamente. Início das visitas noturnas. Chegou em uma época que eu não dormia por ter tanto medo de dormir e acabar por ter pesadelos aterrorizantes. E quando ficava acordada, deitada, eu tinha paralisia do sono. Pessoal, toda vez que eu colocava o olho, que eu colava, pessoal, toda vez que colava o olho, tinha pesadelo. Ou paralisia do sono. Podia ser até cochilo à tarde, na cama com a minha mãe. Acontecia. Mas eu vou contar melhor. Me vi em excesso de cansaço sem fim. Comecei a ter enxaquecas fortes toda semana, às vezes mais de uma vez, dores de barriga com diarreia, que as minhas colegas do estágio me faziam tomar boldo batido com água para melhorar. Meu cabelo começou a cair tanto, mas tanto, que eu só usava um coque bem mal feito por quase não ter mais cabelo na cabeça. Eu nunca fui de ter muito cabelo, mas também eu não conseguia mais malhar. Logo, eu que sempre me cuidei tanto, alimentação e exercícios, nem refrigerante eu tomava. Enfim, isso não foi o pior. Eu não dormia mais e isso refletiu no meu trabalho na academia. Eu vivia doente, mas não deixava de ir trabalhar. Então, as colegas de trabalho começaram a me destratar por fazer corpo mole. Minha gerente, que antes me adorava, começou a ficar com raiva de mim por eu viver doente nos cantos e não atender mais tão bem. O que antes eu era tipo a mais popular das recepcionistas. Todos me adoravam. Depois eu era tipo a mais ausente nos atendimentos. Eu não tinha mais tanta alegria. As colegas de trabalho faziam complô para reclamar de mim para a gerente. A gerente era muito minha amiga, mesmo antes dela virar gerente. Então, me chamou para conversar e eu pedi que ela me demitisse, o famoso acordo, pois eu não aguentava mais a rotina e achei que isso estava me acabando. Ela disse que ia ter férias e ia deixar a minha demissão pronta com a pessoa que a substituísse. Bom, isso não aconteceu. A pessoa que a substituiu fez da minha vida um inferno por influência das colegas de trabalho. Mas quando a gerente voltou, me demitiu finalmente. Eu achei que tendo mais tempo para descansar, tudo ficaria bem comigo. Outro engano. Eu ia para a faculdade, passava em casa para almoçar e ia para o estágio. Frequentando aquele culto com pessoas estranhas por quase todas as vezes que aconteciam os fenômenos de paralisia do sono. Faziam questão que eu fosse, então eu ia achando que aquilo me faria bem. E eu, inocente, pedia que orassem por mim, pois a minha saúde não estava boa. E eu só piorava. Logo comecei a ter uns episódios de terror noturno que assustava a casa toda. Eu lembro de ser visitada todo dia por um demônio diferente, mas com o mesmo olho amarelo e dentes pontudos. Vou contar como foram os últimos dias e os piores, mais relevantes, para encurtar o relato que já está enorme. Eu já estava somente no estágio na faculdade. Minha aparência era super magra, porque eu não malhava mais, nem comia direito, cabelo ralo e feio, e eu tenho uma pinta no meu rosto que inflamou na época. E parecia uma verruga grande e nojenta, porque vivia inflamada. Comecei a ser visitada por demônios de altura mediana que tinha mão, corpo e cabeça, sem pescoço e sem braço. Peraí. Como? Altura mediana que tinha mão, corpo e cabeça, mas sem pescoço e sem braço, pernas ou pés. Aí tinha o tronco, aí um espaço e depois a mão, um espaço e a cabeça. Ou a mão era junto no tronco? Não sei, tinha mão, corpo e cabeça, mas não tinha pescoço nem braço, nem perna e nem pé. Ele abria a porta do meu quarto e ficava da porta me vigiando enquanto eu não me mexia e não dormia nem por decreto. Até que eu conseguia começar a orar dentro da minha cabeça e aí ele ia embora. Meu irmão passou a dormir lá em casa depois de brigar com a esposa. Em uma das noites com ele lá no quarto ao lado,
Deitei para dormir e antes mesmo de pegar no sono, senti algo arredondado no meu colo, ali perto da barriga. Abri os olhos devagar para ver o que era aquilo e vi uma cabeça de um velho com olhos orientais. A cabeça com cabelos lisos e branquinhos. Mas tipo, era uma cabeça arrancada, sabe? Não era só uma cabeça arrancada. Eu gritei tanto, eu me debati para tirar aquilo de cima de mim, chorando e gritando, até que meu pai e a minha mãe vieram até mim e perguntaram o que foi. E eu não conseguia nem falar o que era, eu só dizia nada, nada. Minha mãe me trouxe água com açúcar e logo ela começou a perceber que eu não estava nada bem. No outro dia, meu irmão perguntou o que é que tinha acontecido e eu, com vergonha, perguntei por quê que ele estava perguntando. E ele disse que acordou com os meus gritos, se levantou e, ao se levantar, quase pisou em uma aparição. Aí eu disse o que eu tinha visto, da cabeça no meu colo. Ele disse que a aparição que ele viu foi a de um velho se arrastando no chão com a mão estendida para ele, como se pedisse ajuda. E a aparência era um velho com cabelos brancos e de olhos orientais também. Ficamos chocados. Bom, comecei a associar minha cama aos terrores e fui dormir na sala. E até que peguei no sono, ou pelo menos achei que dormi. E sonhei com uma linda garotinha olhando para mim, de pijama, que parecia um vestido branquinho, uma camisola, então. Ela tinha pele branca, com cabelos lisos, grandes e negros. Ela estava vindo até mim, que deitada ao sofá. Ela estava vindo até mim, eu estava deitada no sofá e ficava olhando para ela, admirando. Até que eu percebi que aquela menina tinha a porcaria dos olhos todo amarelo, os olhos amarelos e os dentes pontudos. E eu comecei a orar e a repreender no sonho mesmo. Essa menina parecia não esperar pela repreensão da minha parte. E como se ela tivesse apanhado. Ela recuou para trás, se encolhendo no canto da parede, debaixo da cortina da sala. E quanto mais eu repreendia, mais ela se encolhia com as mãos na cabeça. E aí eu acordei ofegante, parecendo que tudo foi muito real. A garganta estava ardendo, sabe, como quem grita muito. Me levantei e voltei para o meu quarto. Nesse período... Peraí, mas onde que ela estava? Dormiu no sofá. Ah, tá. Nesse período, a minha irmã, que estou chamando aqui de Maurícia, tinha alguns problemas com depressão e síndrome do pânico, que na época não foi diagnosticado. Era tratada com remédios fortes para que ela pudesse ficar calma e dormisse. Eu tinha minha cama e ela dormia num colchão no chão com o filho, no meu quarto. Mesmo com os remédios fortes, ela acordava com os meus gritos assustadores à noite. Enquanto no estágio eu ia todo dia, aguentava a Maledite me olhar com a cara mais feia do mundo, se alimentando da minha horrível aparência física, minhas amigas viviam com cuidado de mim, é isso? Pois sempre fui tão bem e alegre e andava tão doente e triste. Logo os fenômenos foram se tornando físicos e eu não dormia mais. Então minha irmã, consequentemente, acabou que não descansava também, porque eu sempre a acordava gritando. Então, quando as aparições começaram a me tocar, eu choro só de lembrar daquele terror que eu passava com aqueles bichos me consumindo. Já era paralisia do sono até que me tocavam. Quando eles tocavam, eu conseguia me soltar e gritar e me debater loucamente. A minha irmã levantava, acendia a luz até que aquilo sumia. E eu nunca conseguia dizer nada. Meu Deus, o que eu tinha que eu não falei nada para ninguém, gente? Por que eu nunca falei nada para ninguém? Eu tava tipo cega, eu não pedia ajuda. Só contava para minha amiga do trabalho, a Priê, e só pedia orações para ela, sem muitos detalhes, além de dizer que eram pesadelos. Não me lembro quanto tempo passei assim.
Deve ter se passado de 6 a 9 meses, talvez até mais. O fim para mim e o começo para minha irmã. Nos piores dias, a minha irmã Maurícia já parecia ter sacado que não eram só pesadelos e que era coisa maligna mesmo. Ela sente as coisas muito fácil, eu só vejo. Eu acabei descobrindo que a maledite era assim macumbeira e que tinha pacto com o diabo? Como assim? E a, e a tal da crente safadinha lá tinha me contado que ouviu ela dizendo que ela fazia as festas para os homens casados lá no local onde eu fazia estágio em oferenda a uma entidade para destruir casamentos. Eu não precisava nem ter entidade mesmo, né? Só nesse tipo de festa vai destruir o casamento, né? Enfim, e nós achávamos que era para ela arrumar macho para as amigas dela e vice-versa. Mesmo descobrindo isso, não associei ao meu problema. Então me vi em uma noite onde o demônio que parecia uma aranha com cabeça de ser humano, com os olhos grandes e amarelos e dentes pontudos, abriu a porta do meu quarto e aí eu gritei e a minha irmã correu e acendeu a luz. Eu? Que burra! Disse, não foi nada, de novo. Só disse que eu assustei. Dia seguinte, em um sábado à tarde, deitei ali à toa na cama da minha mãe enquanto víamos TV. Cochilei e sonhei com um lindo gato preto fofinho subindo em cima de mim, ali na cama da minha mãe, e via a minha mãe deitada ali do outro lado da cama. Aí eu fiquei tentando tirar aquele gatinho fofo de cima de mim e o gato não saía, não. Aí me deu uma agonia no sonho porque eu não conseguia tirar o gato. E aí eu acordei. Mas acordei dentro do pesadelo. Um sonho dentro de um sonho. E no lugar do gato agora tinha um demônio preto, com olho amarelo e dentes pontudos, em cima de mim. E não me deixava me mover. E eu tentava gritar, minha mãe pensando que ela estava deitada. Eu tentava gritar para minha mãe, pensando que ela estava deitada ali comigo. E aí comecei a me desesperar e a orar. E gritei de novo e consegui me mover. Vi que a minha mãe não estava mais ali comigo. Ela tinha ido fazer um café na cozinha. Era sábado à tarde. Logo à noite desse dia, fui dormir daquele jeito, já numa tristeza e com medo, não à toa. Lá vem o mesmo demônio, meio aranha, meio gente, abrir a porta de novo e vir até mim. E eu sem me mexer, só sentia meus olhos esbugalhar de medo. Aquele demônio parou na frente do meu rosto e eu gritei de novo. Minha irmã fez o de sempre, acendeu a luz e aquele negócio sumiu. E assim levei uns dias em que só ia deitar quando estava quase uma zumbi mesmo. Para que eu, dormisse sem consciência. E mesmo assim ainda tinha pesadelos. Até que um dia minha irmã Maurícia estava sentindo que algo estava errado e o clima estava obscuro no quarto. E lá fez uma oração, sem eu saber, antes de eu ir deitar. Ela só me contou depois do ocorrido, claro, mas ao me deitar, me lembro como se fosse hoje. Por volta das 10 ou 11 da noite fui deitar. Não tinha dado tempo de eu dormir ainda, mas fui me deitar sem acender a luz, pois eu não queria incomodar minha irmã, que eu achava que estava dormindo, e o meu sobrinho bebê também, que dormia como um anjinho. Deitei e em poucos minutos a porta se abriu, e lá veio aquela criatura aranha de novo. Veio em minha direção, parou ao meu lado, de frente para o meu rosto e vi aquela forma de aranha gigante com os olhos grandes e amarelos e os dentes pontudos, a menos de um palmo do meu rosto. E começou a subir na minha cama. Eu senti 2 e depois 3 patas subindo na cama e o colchão começou a ceder. Sabe quando tem alguém que senta no canto da sua cama e você sente o colchão ser pressionado? Então, foi isso. O demônio era tão grande que a cama cedeu e me vi ainda mais próxima daquele rosto feio. Nesse momento eu estava tão aterrorizada com aquela forma escura, apenas com os pontos amarelos vidrados em mim, chegando cada vez mais próximo, como se, sei lá, ele quisesse sugar minha vida ou a minha alma com aqueles dentes pontudos,
que não tive reação nem força para nada. Eu vi ali que, seja lá o que fosse aquilo, ia conseguir fazer o que vinha tentando fazer todos esses dias, e eu não permitia, porque sempre orava e repreendia e gritava, etc. Guerra espiritual no meu quarto. Eu então juntei o pouco de forças que eu conseguia e soltei o maior grito que eu já tinha dado em todos esses dias. Tão alto e assustador que a minha irmã levantou e nem acendeu a luz. Ela deu um grito e repreendeu com toda a autoridade que Deus deu para ela. Então foi assim, ela se levantou no escuro e gritou: "Tá repreendida em nome de Jesus". Então, gente, eu falo isso por tudo que é mais sagrado diante do Deus vivo que deu a vida por nós na cruz. Eu vi a guerra de um anjo expulsando o demônio do meu quarto. Quando ela gritou, veio uma espécie de luz bem forte do teto do meu quarto, assim, em diagonal, tentando explicar bem no grosso mesmo, assim, era uma luz super branca com tons de purpurina dourada em formato de uma nuvem com raio ao mesmo tempo. De uma nuvem com raio, ao mesmo tempo penso ser uma nuvem com uma espada, algo assim. Quando essa luz branca veio, tive a impressão que iluminou todo o meu quarto. O demônio que estava em cima de mim se tornou uma bola negra, desviou dessa luz branca de um lado para o outro, como se tivesse batido em umas 3 paredes do meu quarto, fugindo dessa luz e desapareceu. Bom, gente, essa foi a última vez que esse demônio apareceu. No outro dia, fomos à casa de uma boa amiga, que também é evangélica, vizinha aqui da gente, minha mãe, minha irmã e eu. Chegando lá, contei por alto o ocorrido e ela orou fervorosamente e me revelou que foi feito um trabalho de macumba fruto de inveja. Logo de mim, que era nova e apesar de ter uma vida boa, só ostentava minha vitalidade e alegria mesmo. E que naquele momento que a minha irmã orou, o demônio que colocaram para tirar a minha paz e a minha sanidade, ele foi expulso. Ele foi expulso em nome de Jesus e que continuássemos a orar para que não voltasse. Enquanto ela orava e me falava isso, Deus me colocava na mente a imagem daquele olhar de ódio da Maledite e associei a ela a causa e os encontros de luxúria e vício que ela promovia em sua casa. Penso que aquele olhar amarelo horroroso era o olho da inveja dela, mas me senti liberta ali naquele dia. Eu queria dizer que isso foi o fim das coisas ruins. Para minha saúde foi. Eu voltei a ter paz para dormir e a minha saúde física e mental foram se recuperando. Mas para minha tristeza, a minha irmã e eu não estávamos firmadas na presença de Deus como deveríamos, e acredito que a minha irmã acabou pegando o que os evangélicos chamam de seta, e a saúde dela é que piorou. Ela ficou pior que eu. Começou a ter infecção de urina e dor nos rins. Então fomos muito para hospitais. Eu sempre estava com ela e o marido dela também, na época mesmo separado dela. Passamos muito tempo com ela sofrendo de dores agonizantes até que descobriu-se umas pedras na vesícula e foi feita a cirurgia para remoção da vesícula e ela melhorou. Continuei no estágio, trabalhando e evitando a Maledite, mesmo quando ela forçava a amizade. Logo, a Maledite foi demitida de lá por causa de constantes birras que ela dava, porque pararam de dar tudo o que ela pedia. Já não convencia mais ninguém com falsas situações de necessidade, e as pessoas que davam dinheiro era por dó e não davam muito. O marido dela continuou com ela e sempre com aquele ar de homem triste e doente. Ele ainda trabalha no mesmo lugar fazendo a faxina dele. Homem bom, parecia ser escravizado por ela, sabe? Ela tinha jeito de criança birrenta mesmo, sendo velha, sabe? Depois daquilo, comecei a namorar e o meu namorado me buscava às vezes no estágio e tive notícia de macumbas feitas para me separar do meu namorado também e que teria uma mulher mandada para seduzi-lo. Falavam em orações, até como
falavam em orações até como era a mulher e onde ela trabalhava. Era uma recepcionista no trabalho dele, a qual descobri depois que deu em cima dele por muito tempo. Mas o meu namorado e eu temos uma ligação forte, um sentimento real e não se abala fácil. Ele é fruto de oração, meu namorado, só Deus pode nos separar. Já cheguei até a ver os demônios tentarem matar o meu namorado enquanto dormíamos juntos, e eu em paralisia do sono, orando com tanto medo até conseguir largar a paralisia. Mas tinha mais convicção e sempre entrava em oração com a minha mãe e com a vizinha. Hoje estou bem, minha família tem grandes guerras espirituais, muitas até são por causa do vício no álcool, Minha família tem grandes guerras espirituais. Muitas até são por conta do vício no álcool, que controla e controlou alguns de nós. Uma pena, pois apesar de tudo nos amamos muito. Minha sogra... Apesar de ser uma ótima sogra, o que a acompanha me estranha muito e sempre aparece para mim uma entidade. Posso contar em outros momentos se quiserem. Esse relato é um agradecimento à minha irmã que pode ter evitado que o diabo levasse a minha alma naquela noite. Deus me livre e guarde, me salvando de ser possuída e ter minha vida destruída mais ainda. Queria dizer que a amo demais e que ela é importante na minha vida e que faria por ela a mesma coisa, mesmo ela me chamando de frouxa medrosa. E eu sou mesmo. Observação: meu sobrinho esteve em meu quarto quando bem novinho, bebê, em muitos dos meus terrores noturnos. Mas o anjo da guarda dele é muito forte, nunca permitiu sequer que ele acordasse durante tudo aquilo. E olha que eu acordava escandalosamente mesmo. Obrigada por ler meu relato, que Deus proteja você e sua família, para que continuem levando mensagens do bem, que com certeza ajudam milhares de pessoas por aí. Manda um abraço para o Matheus, que conheci o canal porque eu gostava muito dos especiais que ele fazia lá no início do canal. Parabéns pelo trabalho de vocês e fiquem com Deus. Muito obrigada, um beijo para você. Peraí, então a Maledite, ela se fazia de evangélica? A Maledite... Olha, gente, eu vou falando que eu vou abaixando, daqui a pouco vocês não estão mais me vendo aqui, né? Eu vou contando relato assim. Oh, meu Deus do céu. Aqui, Ana, centralize. Maledite muito louca. Ela mandou todas essas coisas ruins. Gente, eu não entendo por que a pessoa faz isso. Fico confusa. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.